Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa aqui é a segunda aula sobre integração e a integral definida. Por enquanto, nós estamos trabalhando com a parte de antidiferenciação, ou seja, nós estamos falando das antiderivadas. Depois, mais para frente, eu vou usar o termo integral. Nessa aula eu já vou começar a usar algum termo da integral, mostrar aquela cobrinha e tudo, mas seguindo o livro que eu tô, nós vamos falar de integral mais precisamente um pouquinho mais para frente, beleza? Então, vamos para a aula. Pessoal, vamos começar essa aula falando da notação de antiderivada, de antidiferenciação ou de integral. Veja que quando a gente vai derivar uma função, a gente já sabe escrever uma notação matemática para isso. Por exemplo, se eu tiver aqui a função f de x, que é igual a y, e eu quiser derivar isso, então eu posso fazer assim, simplesmente colocar aqui f' de x, que eu já sei que é a derivada. Ou eu também posso colocar a derivada de y em relação a x, e tem vários outros modos de dizer que você está derivando uma função. Perfeito. Agora o que eu quero é escrever um símbolo, uma notação para achar a antiderivada, que é a integral que nós vamos ver. Bem, vamos imaginar então que eu tenho uma função do tipo assim, ó, f de x, certo? Eu tenho essa linda e maravilhosa função, mas eu quero falar para você assim, qual é a antiderivada dessa função em simbologia matemática? Como é que você vai fazer? Bem bonitinho, você vai lá e vai escrever assim, ó, aqui uma cobrinha aqui, ó, a antiderivada da função f de x. E aí, coloca aqui, ó, dx, certo? A antiderivada da função f de x, que é essa função, e fecha com dx. O que você pode pensar também assim, ó, que nós estamos pensando aqui em integral, a integral foi aberta da função f de x, e aí ela foi fechada, dx, tá? Então, quando você quiser a família de antiderivada da função f de x, você simboliza com essa cobrinha aqui. E aí, qual seria o resultado? Vamos supor que a antiderivada da f de x é a f grande de x. Só que quando nós calculamos essa cobrinha da f de x aqui, que é a antiderivada ou a integral da f de x, nós encontramos uma família de funções. E essa família vai variando a sua constante, ela tem a constante variando. Então, gente, anotem essa simbologia, e aí vocês podem pensar que você está calculando a antiderivada da função f pequena de x e fecha com dx. Ou você pode pensar que você está calculando a integral da f de x dx, beleza? Vamos deixar isso aqui bem destacado, porque essa linguagem agora vai ser muito importante. Pessoal, a partir de agora eu vou apresentar alguns teoremas que vão facilitar a nossa vida na hora de calcular a antiderivada, a integral. Acompanhe aí teorema por teorema e depois nós vamos aplicar tudo isso na resolução de exemplos. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui no primeiro teorema. Imagine que você tem que calcular a antiderivada do número 1, dx. Lembrando que aqui você pode entender como uma multiplicação nesse caso, só para entender. Veja que o 1, às vezes, ele nem aparece, porque você tem 1 dx. Isso aqui também poderia ser assim, ó, a antiderivada da derivada de x, que seria assim. Só que, gente, observe aqui no rascunho. Se você tiver a função f de x igual a x, e eu pedir para você derivar ela, f' de x, qual que é a derivada de x? 1. Então, se a derivada de x é 1, a antiderivada de 1
é x. Isso quer dizer que a antiderivada de 1 dx, ou a antiderivada da derivada de x, é o próprio x, acompanhado de quem? Da constante c. Não esqueça isso, certo? Primeiro teorema, bonitinho, tá aí. Vamos para o próximo. Pessoal, acompanhe o próximo teorema. Eu tenho aqui, ó, que eu tenho que calcular a antiderivada ou a integral de uma constante vezes uma função f de x e aí fecho com dx. O que é que você vai fazer nessa hora para facilitar a sua vida? Assim como na derivada, a constante sai da derivada, aqui na antiderivada, a constante também sai. Então, isso aí é a mesma coisa que a constante vezes a integral da função f de x dx, beleza? Então, marquem isso aí, deixa bem destacado. Continuando, então, nós temos o próximo teorema. Ó, eu tenho que calcular a antiderivada da soma da função f de x com a função g de x. Aqui eu estou falando apenas da soma de duas funções, mas, na verdade, pode ser infinitas funções que não teriam problema, tá? A regra é o mesmo. O que você vai pensar é o seguinte, que a integral da soma de duas funções é exatamente igual à integral da primeira função. Então, você vai pensar que a integral da soma de duas funções é exatamente igual à integral da primeira somado com a integral da segunda, certo? Então, a integral de uma soma é igual à soma das integrais. E isso vale para uma quantidade indeterminada de funções, não tem problema. Vamos avançar, vamos para o próximo. Olha o próximo caso. Você quer calcular... Pessoal, às vezes eu estou falando integral, às vezes eu estou falando antiderivada. Tudo depende do livro que você está seguindo. Ele vai usar termos diferentes, tá? No livro que eu estou seguindo, ele está falando só antiderivada, mas eu sei que muitos livros irão falar já integral, então eu estou mesclando as coisas, tá? Então aqui, ó, a antiderivada de uma constante vezes a função f de x, mais uma constante vezes uma outra função g de x, dx, você pode abrir isso aí em duas funções e tirar a constante fora. Então, seria a constante da integral da função f de x, dx, mais a constante fora, multiplicando a integral da função g de x dx. E isso aqui vai ajudar bastante a gente a resolver exemplos. Vamos para o próximo teorema. Pessoal, antes do próximo teorema, só lembrar que aqui eu fiz a soma de duas funções multiplicada por constantes, mas vale para infinitas funções, tá? Agora, nesse teorema aqui, ó, eu quero fazer um paralelo com a derivada. Lembra lá quando você tinha uma função do tipo y igual a x elevado a 3, x elevado a um determinado expoente? Aí eu falava assim, deriva essa função, aí você desce o expoente, e lá do expoente você tira uma unidade, certo? Então, nós tínhamos uma regrinha bem estabelecida para derivar essa função potência aí que nós chamamos. Vamos agora ver como é que deriva se você tiver isso aqui, ó. Deriva não, como é que você acha a antiderivada, ó. Você quer calcular a antiderivada de x elevado a n dx, tá? A antiderivada ou a integral. É isso que você quer. E aí, como é que seria a regrinha? Observe que quando nós estamos derivando, o expoente desce e perde uma unidade. Bem, se o expoente perde uma unidade, então agora ele tem que ganhar uma unidade. Então, isso aqui, gente, ficaria assim, ó. X, o expoente vai ganhar uma unidade, n mais 1, dividido, x n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante, para nós termos aquela família de antiderivada.
Bonitinho isso aí, né? Então, se você quer calcular a antiderivada ou a integral de x elevado a n dx, você vai fazer x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c. Aí você fala assim, mas será que isso é verdade? Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui, ó. Você tem a função y que é igual a x à quarta. E eu falo para você, deriva a função y igual a x à quarta. Aí você vai lá e vai fazer assim, y' nada mais é do que 4x ao cubo, certo? Essa é a derivada. Agora, vamos fazer o processo inverso. Vamos sair aqui da derivada e vamos chegar na antiderivada. Então, eu quero a antiderivada desse carinha aqui, beleza? A antiderivada. Aí eu vou escrever assim, ó, eu quero a antiderivada de 4x ao cubo dx. É a antiderivada disso aqui que eu quero. Esse é o símbolo da antiderivada e a gente sempre fecha com dx e mais para frente eu vou explicar por quê. Beleza. Mas o que nós vimos? Nós vimos que se tem uma constante multiplicando uma função, a constante pode sair ali da integral. Então, isso aqui ficaria, vamos ver aqui, 4 integral de x ao cubo dx. Certo? Tudo bem até aí? Vamos continuar. Pessoal, continuando aqui, então, ó, agora eu vou usar essa regrinha. Então, ó, eu tenho um 4 que está multiplicando aquilo ali, certo? Então, o 4 vai vir aqui multiplicando. Só que aqui eu vou seguir essa regra. É x elevado a n, se eu quero a antiderivada, então no expoente eu somo mais 1, certo? Então, aqui, ó, o expoente é 3, 3 mais 1, 4. Então, aqui é x elevado a 4, certo? Só que veja que se o expoente é n mais 1, eu tenho que dividir por n mais 1. Se o n aqui era 3, 3 mais 1, 4, então aqui embaixo 4. Tenho que dividir por 4. E isso aqui tem que ser somado uma constante, a gente não pode esquecer. Isso aí vai dar igual. Veja que isso aqui, ó, n mais 1 no denominador, ajuda a cortar aqui, ó. E aí o que sobrou? X mais 4 mais uma constante. X mais 4? Não. X elevado a 4 mais uma constante c. Olha que bonitinho isso aí. Veja que eu parti da função x elevado a 4. E quando eu calculei a sua antiderivada, eu achei x elevado a 4 mais c. Aí eu preciso de valores iniciais para descobrir que esse c, nesse caso, vale 0. Beleza? Então, aqui nós terminamos essa segunda aula. Ela vai ser uma aula mais curta, onde eu mostrei para vocês alguns teoremas e apenas um exemplo simples. Simples, né? Bem simplesinho. Só que aí na próxima aula eu vou mostrar mais teoremas e resolver mais exemplos para você ficar bem craque nesse conteúdo, porque ele é muito importante. Perfeito? Então, bora para a próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!